Nunca imaginei que minha vida se transformaria em um verdadeiro pesadelo por causa das pessoas que eu mais amava. Sempre acreditei na força da família, nos laços de sangue e na promessa do casamento. Mas hoje, olhando para trás, percebo que fui ingênua. Eu estava cercada de pessoas capazes de me apunhalar pelas costas, sem remorso algum. Meu nome não importa muito, porque essa poderia ser a história de qualquer mulher. Durante anos eu construí um lar ao lado do homem que escolhi como marido. Nos conhecemos ainda jovens, quando eu mal sabia o que significava o amor, mas acreditava que o que sentíamos um pelo outro era suficiente para enfrentar qualquer obstáculo. Ele era carinhoso, atencioso, cheio de sonhos. Eu também tinha os meus. Queria formar uma família sólida, ter filhos e viver uma vida simples, porém cheia de significado. Minha irmã mais nova, Clara, sempre foi o oposto de mim. Enquanto eu me dedicava aos estudos e depois ao trabalho, ela gostava de aproveitar a vida. Saía para festas, mudava de namorado como quem troca de roupa e raramente se responsabilizava por alguma coisa. Mesmo assim, eu a amava profundamente, afinal era minha irmã, e eu sempre senti que precisava cuidar dela, como se fosse quase uma obrigação. No início do meu casamento, Clara parecia apoiar nossa união. Ela ia nos visitar com frequência, jantava conosco, ria das piadas do meu marido, e eu acreditava que era apenas a convivência natural de uma família próxima. Porém, pequenos detalhes começaram a me incomodar. Às vezes eu pegava os dois trocando olhares demorados, ou notava que Clara estava arrumada demais para um simples jantar em família. Eu afastava esses pensamentos, porque achava injusto desconfiar. É a minha irmã, eu repetia para mim mesma, ela jamais faria algo assim comigo. Com o passar dos anos, essas suspeitas ficaram mais fortes. Certa vez cheguei em casa mais cedo do trabalho e encontrei Clara sentada no sofá, muito à vontade, assistindo TV ao lado do meu marido. Ela usava uma camiseta dele, e quando perguntei o motivo, ambos riram como se fosse uma bobagem. Mas aquela cena ficou gravada na minha mente. O ponto de virada aconteceu numa noite chuvosa. Eu percebi que meu marido estava cada vez mais distante, frio, ausente. As conversas entre nós se tornaram raras e, quando aconteciam, eram superficiais. Então, sem que eu tivesse qualquer chance de me preparar, ele me disse que queria o divórcio. A princípio, não revelou o motivo. Disse apenas que não estava mais feliz. Eu chorei, implorei, tentei entender, mas ele se manteve firme, quase frio. Poucos dias depois, a verdade veio à tona. Ele estava apaixonado por Clara. Minha irmã, a pessoa que eu mais confiava, havia se envolvido com o meu marido. E não era algo recente, não. Descobri que eles vinham mantendo esse relacionamento às escondidas havia meses, talvez anos. Foi como se o chão tivesse sumido sob meus pés. Minha mãe, em vez de me apoiar, dizia que eu precisava ser forte e aceitar. Meu pai, sempre distante, limitava-se a repetir que essas coisas acontecem. Eu me vi sozinha, abandonada por todos, traída de um jeito que nunca imaginei. Naquela época não tive forças para lutar. Assinei os papéis do divórcio, deixei minha casa e tentei recomeçar do zero. Levei apenas algumas roupas, alguns livros e a esperança de que um dia a dor diminuísse. Clara e meu ex-marido passaram a viver como se nada tivesse acontecido, como se eu fosse apenas uma sombra do passado. Foram noites e noites de choro silencioso. Eu me perguntava, o que eu fiz de errado? Será que eu não fui boa o bastante? Será que mereci ser trocada assim? A resposta nunca vinha. O tempo passou devagar. Cada aniversário, cada data comemorativa, cada lembrança me corroía por dentro. Ver minha irmã ocupando o lugar que antes era meu era insuportável. Eu evitava encontros de família para não cruzar com eles. Era melhor viver no isolamento do que encarar aquela realidade cruel. Mas eu não imaginava que anos mais tarde, quando finalmente comecei a reconstruir minha vida, a verdade viria à tona de um jeito que ninguém poderia imaginar. Depois do divórcio, senti que uma parte de mim havia morrido. Era como se o brilho do mundo tivesse se apagado. Eu caminhava pelas ruas e via casais de mãos dadas, rindo, sonhando juntos, e isso me feria como uma lâmina invisível. Por dentro eu estava em pedaços.
Os primeiros meses foram os mais cruéis. Eu não tinha vontade de sair da cama, de me arrumar, de conversar com as pessoas. Cada canto do meu apartamento parecia ecoar lembranças do que havia perdido. A xícara que costumava usar com meu marido, a música que dançávamos nas festas de família, até mesmo o cheiro do perfume dele que ainda impregnava em algumas roupas, tudo se tornou um lembrete doloroso. Mas a vida não para que curemos nossas feridas. E eu sabia que se me entregasse à tristeza, acabaria me perdendo por completo. Aos poucos comecei a encontrar forças em lugares inesperados. No trabalho, por exemplo, passei a me dedicar como nunca antes. Assumi projetos, enfrentei desafios e conquistei respeito. Alguns colegas até me diziam que eu parecia uma nova pessoa, mais determinada. Mal sabiam que aquele esforço era minha forma de sobreviver. Também descobri a importância da solidão. Passei a caminhar sozinha em parques, a escrever em diários, a colocar no papel toda a dor que não conseguia expressar em voz alta. Escrever se tornou meu refúgio. Cada palavra era como uma válvula de escape, um alívio para meu coração pesado. Minha relação com a família, por outro lado, nunca mais foi a mesma. Clara e meu ex-marido se apresentavam como um casal feliz, e meus pais aceitavam aquilo como se fosse normal. Eu me afastei. Não era apenas mágoa, era também autopreservação. Eu precisava me distanciar para não enlouquecer. O tempo foi passando. 2 anos se transformaram em 3, depois em 4. A dor não desapareceu, mas se transformou em cicatriz. Eu aprendi a viver sem ele, sem ela, sem o apoio da minha família. E nesse processo também descobri algo que me devolveu a esperança. A maternidade. Eu nunca tinha contado a ninguém, mas pouco depois da separação, descobri que estava grávida. Foi um choque. Eu havia perdido o marido, a confiança na minha irmã, a sensação de pertencimento, e de repente estava trazendo uma nova vida ao mundo. No início o medo me consumiu. Como vou criar um filho sozinha? Como vou ser mãe sem ter uma estrutura de família? Mas no fundo esse bebê se tornou minha força. Durante a gravidez, cada batimento que eu ouvia nos exames era um lembrete de que eu não estava sozinha. Ele, o pequeno ser que crescia dentro de mim, era prova de que eu ainda tinha um propósito. Decidi que faria de tudo para dar a ele uma vida melhor, mesmo que tivesse que lutar contra o mundo inteiro. O nascimento foi um divisor de águas. Quando segurei meu filho nos braços pela primeira vez, chorei como nunca havia chorado antes. Não de tristeza, mas de uma mistura de alívio, amor e esperança. Ele era lindo, perfeito, e eu sabia que tudo o que tinha sofrido até ali faria sentido, porque agora eu tinha alguém por quem viver. Minha vida ganhou um novo ritmo. Os dias passaram a ser preenchidos com mamadas, choros, noites mal dormidas, mas também com sorrisos, pequenas vitórias e muito amor. Eu aprendi a ser forte, não apenas por mim, mas por ele. Enquanto isso, Clara e meu ex-marido seguiam suas vidas. Eu não sabia muitos detalhes porque evitava qualquer contato. O que chegava até mim eram comentários soltos de conhecidos, que pareciam felizes, que viajavam juntos, que se exibiam nas redes sociais. Eu fingia que não ligava, mas por dentro ainda ardia uma ferida. Até que um dia o destino decidiu cruzar novamente nossos caminhos. Foi numa tarde comum. Eu estava saindo de um supermercado, carregando algumas sacolas, quando ouvi uma voz familiar atrás de mim. Era ele, meu ex-marido, o homem que destruiu minha vida e escolheu a minha irmã no meu lugar. Ele me olhou como se tivesse visto um fantasma. Seus olhos se arregalaram e por um instante ele pareceu incapaz de falar. Eu, nervosa, apenas respirei fundo e tentei me afastar, mas nesse momento meu filho apareceu correndo atrás de mim chamando "Mamãe!". E foi ali que tudo mudou. Quando meu filho correu em minha direção chamando "Mamãe!", vi o rosto do meu ex-marido se transformar. Ele ficou paralisado. As sacolas que eu carregava quase caíram das minhas mãos porque senti o peso de um silêncio tão denso que parecia cortar o ar.
Os olhos dele se fixaram na criança. Primeiro um olhar confuso, depois um reconhecimento imediato. Eu soube naquele instante que ele percebeu a semelhança. O jeito dos olhos, o formato do rosto, até a expressão de surpresa, tudo nele gritava que era o filho dele. Ele deu um passo à frente, tremendo. É meu filho? Ele sussurrou quase sem ar. Eu não respondi. Peguei a mão do meu menino e tentei me afastar. Mas ele insistiu. Ele é meu filho? Responde. O coração batia tão forte dentro de mim que parecia que ia explodir. Durante anos eu carreguei aquele segredo, protegendo meu filho de uma verdade dolorosa. Eu tinha escolhido não contar nada, porque sabia que se revelasse, minha vida seria ainda mais invadida por pessoas que me traíram. Mas agora, diante dele, não havia como fugir. Sim, respondi com a voz firme, mas fria. Ele é seu filho. A expressão dele foi um misto de choque e arrependimento. Era como se o mundo desmoronasse em cima de seus ombros naquele instante. Ele passou as mãos pelo rosto, cambaleando. Meu Deus, esse tempo todo e eu não sabia. Senti uma pontada no peito. Parte de mim queria gritar, jogar na cara dele tudo o que sofri, todo o abandono, toda a solidão. Mas olhando para o meu filho, percebi que não valia a pena me perder na raiva. Eu havia sobrevivido, havia reconstruído minha vida e nada que ele dissesse poderia apagar isso. Você não sabia porque não se importou em saber. Estava ocupado demais com a minha irmã para lembrar que eu existia. Ele baixou a cabeça. Pela primeira vez, o homem arrogante e seguro que conheci parecia pequeno, frágil, derrotado. Eu errei, ele murmurou. Eu cometi o maior erro da minha vida. Naquele momento, ouvi uma voz chamando ao longe. Era Clara. Ela vinha em nossa direção, elegante como sempre, com aquele ar de superioridade que eu conhecia tão bem. Quando ela viu a cena, parou, tentando entender. Seus olhos foram do meu ex-marido para o meu filho e então para mim. O que está acontecendo aqui? Perguntou com uma voz dura. Ele a encarou, ainda em choque. Clara, ele é meu filho. O meu filho com ela. O rosto da minha irmã empalideceu. Ela abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Ficou imóvel, como se o chão tivesse sumido debaixo dos pés. Eu não conseguia evitar um certo alívio ao ver sua máscara desmoronar. Durante anos ela se sentiu vencedora, acreditou que havia me tirado tudo. Mas ali estava a prova de que não. Você sabia disso de propósito? Fez para nos destruir? Eu respirei fundo, mantendo a calma. Eu escondi para proteger meu filho. Vocês não mereciam participar da vida dele. Traíram meu amor, traíram minha confiança. Eu não ia deixar que também destruíssem a inocência dele. Ela tentou se aproximar, mas meu filho se agarrou a mim, assustado. Foi nesse momento que percebi que não havia mais nada a ser dito. O passado já tinha sido escrito. Eu não devia nada a eles. Segurei meu filho pela mão e me afastei, deixando os dois parados ali, em choque. Atrás de mim ainda ouvia a voz do meu ex-marido chamando meu nome, implorando para conversar, dizendo que queria conhecer o filho. Mas eu não parei, não naquele dia. Nos dias que se seguiram, ele tentou entrar em contato, mandou mensagens, tentou ligar, até apareceu na porta do meu trabalho. Queria ver o filho, queria reparar os erros, mas eu sabia que nada do que fizesse apagaria os anos de sofrimento. Eu não podia simplesmente abrir as portas e deixar que voltasse a fazer parte da nossa vida como se nada tivesse acontecido. Talvez com o tempo eu permita que meu filho conheça a verdade por completo e decida por si mesmo se quer ter um vínculo com o pai. Mas uma coisa é certa, eu não devo nada a ele, nem a Clara. A maior vingança que eu tive não foi gritar, não foi destruir, não foi devolver a dor. A maior vingança foi seguir em frente, ser feliz apesar deles, construir algo que eles nunca puderam destruir, o amor puro entre mãe e filho. Hoje, quando olho para o meu menino, sinto orgulho. Orgulho de não ter desistido, orgulho de ter enfrentado tudo e, principalmente, orgulho de ter escolhido o silêncio quando todos me queriam destruída. Meu filho é a prova viva de que eu venci. E se há algo que aprendi em toda essa história,
é que, por mais fundo que seja o poço da traição e da dor, sempre há uma saída. Sempre há um caminho para se reconstruir. E, no fim, quem me deixou foi quem mais perdeu.